Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Episódio 116 do Show Sedentarismo. Estou aqui com meus amigos Guilherme e Andressa. No episódio de hoje, a gente tem a tarefa interessantíssima, gostosa, de explorar um fenômeno interessante que está acontecendo, que é o seguinte. Provavelmente você já sabe que a gente está em confinamento. Finalzinho do mês de março, 31 de março hoje, data da gravação aqui desse episódio do Show Sedentarismo. E eu tenho observado algumas coisas um tanto interessantes que estão acontecendo no mundo mental, no mundo emocional, no mundo social, dessa parcela de seres habitantes do universo que a gente chama de seres humanos. E uma das coisas, especificamente aqui para o objeto do Show Sedentarismo, uma das coisas que me chamou a atenção nessas últimas semanas, desde que a gente começou a ficar mais em casa, por necessidade, por obrigação, porque precisa, porque quer se prevenir e tal, um dos fenômenos que eu entendi aqui como curioso, e é esse que eu quero lançar inicialmente para a gente provocar aqui, é que nós, profissionais de educação física, a ciência do comportamento humano, as instituições, as empresas que, de alguma maneira, atuam nessa indústria do bem-estar, do movimento, do fitness, do wellness e tal, nós estamos há décadas tentando decifrar maneiras de motivar as pessoas, de levar as pessoas a fazer ginástica, de tirar as pessoas do sofá, de dizer para elas se mexerem. Então, não falta hoje conhecimento na ciência que diz quanto é o mínimo de atividade. Episódios anteriores aqui do Show Sedentarismo, a gente, inclusive com o Guilherme, que é uma enciclopédia de conhecimento a respeito desses dados aí, enriqueceu demais aqui. Quer dizer, não falta dados na ciência, não falta profissional tentando mil coisas, fogos de artifício, aulas com fumaça, de cabeça para baixo, com temperatura elevada, equipamentos cada vez mais sofisticados, e a gente tem aqui suado a camisa para entender por que o exercício físico, de uma certa forma, é o comportamento cadastrado na ciência do comportamento humano, é o comportamento que, uma vez transformado em hábito, traz o maior pacote de benefícios para quem transforma esse comportamento em hábito, e por que também esse é o comportamento que é mais difícil da gente transformar em hábito. E aí o que me chamou a atenção foi que, perante todo esse esforço que a gente vem fazendo de maneira muito intensa, muito profunda até em alguns casos, em algumas áreas, de repente, quando as pessoas então agora estão autorizadas, quando elas estão recomendadas a ficar em casa, a ficar no sofá, quando serviços de streaming como Netflix e outras operadoras de televisão a cabo abrem o sinal para que as pessoas então consumam, de repente, pessoas que passaram muitos anos da vida brigando para aderir a um programa de exercícios físicos estão nas redes sociais postando, fazendo abdominalzinho aqui, exercíciozinho ali, tudo em casa, tudo ali, sem a presença de um profissional, sem se filiar a uma academia, sem seguir nenhum tipo de diretriz, né? Que energia é essa? Que quando agora as pessoas foram, de novo, obrigadas ou recomendadas a ficar em casa, no sofá, quem sabe, de repente começaram a se estruturar, se motivar a fazer alguma coisa. Vou passar para o Guilherme aqui, para ele fazer as considerações iniciais dele, a gente poder seguir nesse papo, que tem tudo para ser filosófico e interessante. Vamos lá, Gui. Eu adoraria ter uma resposta clara e objetiva, mas nesse caso não tenho nem dados e nem muita ideia. Vou levantar uma hipótese. A hipótese é que, quando a gente compara com festinhas infantis, olha só que comparação quase esdrúxula. As crianças são o tempo todo orientadas por atividades e perdem o tédio e, consequentemente, a inquietude de buscar alguma resposta para preencher o tédio. A rotina das crianças é sempre muito dirigida, principalmente em festinhas infantis. Quando você deixa as crianças à toa, isso está acontecendo, elas estão descobrindo brincadeiras que elas nunca sequer se interessaram. Quando os pais não entregam uma tela, seja de telefone, tablet ou TV, para entreter as crianças. Os adultos a mesma coisa, até porque chega uma hora que cansa e o corpo, diferentemente do escritório, se você ficar numa cadeira em casa, ela não é tão confortável quanto a do escritório.
Se você ficar muito tempo no sofá, você vai sentir dores, porque o nosso corpo foi feito para se mexer. E no escritório, a cadeira é muito ergonômica, a gente levanta para tomar um café, a gente vai para a sala de reuniões, a gente sai para almoçar, volta do almoço, foi para o escritório, voltou, enfim. Então, a gente ganhou o tempo do deslocamento, que nas grandes cidades isso pode passar de hora. Nas cidades muito pequenas, 15 mais 15 minutos é igual a meia hora por dia, que é muito tempo, é o que precisa, segundo aí a Organização Mundial da Saúde. Então, a hipótese é que sobrou tempo e os pequenos ladrões de tempo que normalmente nos consomem, eles foram embora. Só uma hipótese. Manda lá, Andressa. Acredito que a gente manda nossa rotina, o pensamento, a mente manda no corpo e a gente cria o tempo se a gente quiser criar. A gente inventa as desculpas se quiser inventar e as pessoas estão ficando conscientes de que se não fizer alguma coisa elas vão ficar loucas e aí o que sobra parece para elas que é uma atividade em casa, um exercício. E aí que tá essa troca, esse câmbio da situação de antes, que corriam para o sofá e agora correm do sofá. Acabou de me vir a imagem na cabeça, assim, de um sofá, tipo um sofá monstro, assim, sabe? Um sofá do mal, vindo pegar as pessoas. E me lembrei que tem até um filminho de muito tempo atrás, né? Que o sofá corre atrás do cara pela casa e tal. Mas o sofá, na minha cabeça, não é um sofá confortável, é um sofá monstro, assim, que vem pegar. Guilherme, brilhante, hein, cara? Você dizer assim, que são hipóteses, né? E, de novo, acredito que aqui a gente vai falar um pouco mais, por isso que eu acho que no começo eu pude dizer que o nosso papo aqui tem um tom mais filosófico, que não deixa o papo menos interessante, talvez até mais interessante. Eu concordo e eu compartilho aí com o Guilherme da ideia de que a gente vem de um pensamento meio básico de que as pessoas, para fazer algumas coisas, precisam ser orientadas, dirigidas, direcionadas, mas é impressionante reparar o quanto de produtividade, quanta coisa se pode fazer quando você passa a ser responsável por se autodirigir, né? E claro que isso tem diferença, sei lá, de um indivíduo para outro. Imagina a diferença que isso tem quando a gente fala de criança, de adulto, de adolescente, sexo masculino, sexo feminino, enfim, tudo isso aí muda. Mas, de fato, além do medo, né? Nós somos também de uma geração aqui, nós todos aqui somos da geração pós-guerra, e nós fomos, então, por conta de uma série de fatores aí que se perpetuaram pela história, principalmente para o Ocidente, nós fomos, de uma certa forma, inundados com recursos para anestesiar o medo. Sejam eles recursos como a vodka que o Guilherme está bebendo ali, né? Ou seja, drogas e etc. Anestesiamos o medo com questões materiais, né? Ele bebeu com tanto anseio que foi perfeito. Anestesiamos com bens materiais, anestesiamos o medo com poder. Nós vivemos aí o pós-guerra, para muitas nações, foi inclusive um momento de muita prosperidade, né? Principalmente para aquelas que saíram mais vitoriosas da guerra. Algumas se reconstituíram, né? Se reconstruíram depois da guerra, mas com isso veio, entre tantas outras coisas, veio essa possibilidade do humano, em muitos momentos, poder anestesiar o medo. Só que agora não está dando para fazer isso, porque tem um troço aí que é o mesmo medo que todo mundo tem. Todas as pessoas do mundo compartilham as mesmas preocupações, basicamente, nesse momento. Pelo menos as preocupações, né, aquelas que estão mais evidentes aí. Nesse sentido, uma série de coisas estão acontecendo, em especial o confinamento, o isolamento, quarentena, como quer que se chame. E mesmo que a quarentena não existisse, há uma certa suspensão, uma certa desintegração de um monte de estruturas externas que regravam a vida de todos nós. O horário, o trânsito, aquela atividade que você fazia coletivamente com outras pessoas, a tal da reunião, o tempo que você levava para se trocar, se vestir, o tipo de roupa que você tinha que usar,
O Guilherme pontuou bem, cadeira do escritório, mesa do escritório, para muitos, né, muitos seres humanos, existe um local de trabalho, e de repente toda essa estrutura concreta, principalmente, que o mundo dava para a gente, além da estrutura não tão concreta como tempo e etc., mas isso foi suspenso, assim, foi retirado de uma hora para outra. E sim, a Andressa disse também, se as pessoas não se mexerem, se as pessoas não fizerem alguma coisa, não sei se elas estão tão conscientes, quanto a Andressa falou, de que elas vão enlouquecer, mas certamente elas não estão se sentindo bem, né? Nós falamos aqui já mais de uma vez que sedentarismo mata. O sedentarismo associado ao tédio, você pode multiplicar esse fator de agressividade ou o fator de matar por 2, por 3, quer dizer, o indivíduo que é sedentário e está entediado, puta, esse aí tá para entrar em depressão, tá provavelmente experimentando coisas da solidão, coisas terríveis socialmente, terríveis no mundo emocional. E é nesse sentido, eu imagino que isso, de alguma maneira, está dando para as pessoas, está convocando as pessoas a fazerem alguma coisa. Sei lá, sigo aqui assim com uma provocação do tipo, muitos pais, jovens, da nossa idade, com filhos também, assim, crianças, estão entendendo que não dá dando para terceirizar a educação dos filhos. Alguns pais estão percebendo o que é ser educador, por força maior. Muitos filhos, como nós, também da mesma faixa etária, estão percebendo a dura realidade humana, que tem o seu lado bonito, e que chega um momento que os mais novos têm que cuidar dos mais velhos. Né? Então, nós estamos tendo, ou por isolamento, ou porque a gente tem que abastecer a casa dos pais para que eles não se isolem. Então, eu sinto que assim existe uma convocação de uma coisa mais humana. E o Guilherme aqui, de novo, para eu fechar minha fala, o Guilherme pontuou muito bem. O corpo não foi feito para ficar parado, ele dói se ficar parado. A gente já falou aqui que assim como uma máquina que se lubrifica, quando ela fica parada, ela enferruja mais depressa. A prática do exercício físico, de alguns esportes, ela pode trazer, por consequência, lesão. Nós também já dissemos aqui dos nossos desgastes físicos, por termos sido atleta, cada um na sua modalidade, de praticar a coisa até hoje em dia, mas também já dissemos aqui o quanto, comparativamente, alguém que tem uma vida inteira sedentária, de um modo geral, apesar de não ter determinadas lesões de quem praticou esporte de alto rendimento, ele pode estar pior sobre todos os indicadores de saúde e de expectativa de viver mais. O que a gente precisa lembrar aqui é que preencher o nosso dia a dia com um pouco mais de movimento, ele promove ganhos de hormônios, né, mudanças hormonais no nosso corpo, cuidado com a alimentação também, para a gente passar por essa fase que não é fácil, não é agradável, ninguém quer. Eu conheço muita gente, apesar de piadas de determinados partidos políticos, quer ficar em casa, não sei, não vou entrar no mérito aqui, para mim é tudo piada. As pessoas não quiseram ficar em casa confinados, mesmo os que são menos dispostos para o trabalho, como às vezes não é piada, eles gostam de uma rotina mais ativa, participativa, social. O ser humano, ele é social. Então, a atividade física é uma forma da gente interagir com uma inteligência que o ser humano tem desenvolvido cada vez menos, que é a intrapessoal, não é? A nossa, como que a gente conversa com a gente mesmo. Quando a gente parece que está ficando meio maluco, movimentar um pouco mais o corpo costuma trazer um certo conforto para a mente, embora a gente esteja mexendo o corpo. Olha que loucura. Manda lá. Só digo que está tudo interligado e não tem por onde fugir. Dando um exemplo estranho até, aqueles acidentados que perdem um membro e tem a coceira naquele membro que não existe e sente ele, está conectado. E a nossa cabeça é que manda em tudo. Então, acho que as pessoas acabam indo sempre
em busca do que é um pouquinho mais difícil. Eu acho, de novo, né, no nível da hipótese, a hipótese é que o sedentarismo talvez mate mais que o tédio, mas o tédio pode incomodar muito mais gente do que o sedentarismo incomoda. O sedentarismo é sobre ficar confortável no sofá. Tédio é sobre ter um monte de coisa para fazer e não conseguir se interessar por nada, né? Então, talvez o tédio incomode, e o tédio, então, seja uma força para muita gente dizer, deixa eu fazer um pouco desse abdominal aqui, e aí a motivação pode ser porque nós estamos aqui no Show Sedentarismo, pode ser um monte de bonitão, gostosa no Instagram, fazendo exercício, e o cara fala, deixa eu ver se eu faço um pouquinho disso aqui, porque eu já vou sair dessa quarentena mais gordo, mais pesado, né? Então, deixa eu ver se eu faço um pouquinho do que esse bonitão está fazendo aqui, essas minas estão fazendo aqui, para eu sair assim. Agora, eu vou tentar levar para um outro lado, né? A gente sabe, pelo menos até a data de hoje, não existe vacina. Não dá para se imunizar contra o Covid-19. Olha que nome bonitinho. Parece nome de agente secreto, né? Não dá para se imunizar contra o Covid-19. Não existe vacina. Mas eu suspeito que o exercício físico seja um dos elementos, uma das vacinas que pode gerar imunidade, pode gerar anticorpos para a imunidade mental, para a imunidade emocional. Claro que também trabalha a imunidade biológica do corpo, a gente sabe aí, não tem uma linha inteira de pesquisa na área de de fisiologia do exercício, tem uma linha inteira de pesquisa sobre exercício físico e o sistema imunológico, né, a parte de defesa mesmo do organismo, mas aqui eu estou indo um pouco para o lado da imunidade mental, da imunidade emocional, da imunidade social também, porque eu reparei uns anos atrás que é uma grande angústia para muita gente que gosta de rede social, é uma angústia, dói, pega ali no calo social, até no calo emocional, quando as pessoas fazem dieta, é não ter prato para postar no feed do Instagram. Mas quando está todo mundo postando e tal, faz parte também do sistema imunológico social você fazer 2 abdominais lá no chão da sua casa, sem nenhum tipo de material próprio para isso, você ir lá no Instagram e publicar aquilo, né? Então, eu suspeito que o exercício está dentro de um conjunto de medicamentos, entre aspas, aqui, que podem promover imunidade, não só imunidade biológica, certamente o exercício, pelo menos até o momento, não é a vacina para o coronavírus, mas ele convoca as pessoas para se imunizar em outras áreas, né? Para se imunizar, talvez até espiritualmente, para algumas pessoas, algumas linhas de exercício mais voltadas para aquele lado zen, aquele lado mais yoga e tal. Então, eu acho que isso é uma convocação. Eu percebo que, né, eu falei aqui no começo de que energia é essa e tal. Em algum aspecto, eu acho que essa energia tem uma cara de convocação, mas essa convocação, ela se assemelha um tanto ao que o Guilherme falou agora anteriormente aqui, que não é uma convocação de alguém externamente chamando, né? É alguma coisa lá dentro que começa a falar, aquela comunicação, aquele bate-papo, que você, de repente, começa a ter, né? E provavelmente muitos aqui estão tendo, nesse período, aquele papo com você mesmo, né? Com aquelas, sei lá, aquela meia dúzia, pelo menos, de pessoas que moram dentro de você aí, com quem você conversa, queira você ou não. Eu gosto de pensar que se movimentar vale a gente procurar boas influências, porque tem muita gente que não estava na web disponibilizando conteúdo, foi agora, e cuidado com os mais famosos, que nem sempre são os melhores. Então, só esse cuidado para a gente começar a caminhar aí, senão vai ficar muito filosófico. Outro cuidado é, se você vai para ouvir um podcast ou assistir um vídeo no YouTube, procura, principalmente nessa situação, colocar no bolso e um fone de ouvido e fazer alguma coisa. Vai arrumar a casa, se for o caso. Lembro de uma coisa aqui, de uma citação, se eu não me engano é do Humberto Eco, se não me engano, assim, lá para o final da década de 90, e Humberto Eco, um pensador, se for mesmo dele a frase, pensador de primeira linha aí, desses que fazem a gente ser orgulhoso de ser da mesma espécie que ele, né? E ele escreveu um negócio, se eu não me engano, dizia uma coisa meio que assim, quando ele se debruçou sobre a internet, ele falou, se eu não me engano, tá?
entre informação demais e nenhuma informação, o risco que a gente corre é ficar desinformado. Ou, o que é pior, selecionar informações ao acaso. Frase do Humberto Eco, se eu não me engano. Já está colocado, sabe, desde o começo desse mundo digital e dessa possibilidade, então, de descentralização do conhecimento, os pais, os professores, a escola, as bibliotecas deixaram de ser o centro do conhecimento, descentralizou. Já está colocado muito claro que uma das competências fundamentais para navegar bem nisso aí é a competência de você ser um curador do conhecimento que você consome para si mesmo. Então, o Guilherme pontuou bem essa necessidade. Por fim, então, assim, para não deixar tão filosófica a parada, eu acho que a gente podia assim, achar um certo conforto, né? Não é consolo, mas é conforto, na ideia de que todas essas mudanças, né, elas trazem medo, trazem incertezas, aumentou demais uma série de incertezas para muitos aqui, incertezas que vão muito além só da incerteza com relação à própria saúde e à saúde dos familiares, incerteza que vai muito além do próprio tempo, da própria agenda, do que vai fazer para os filhos comer, como é que vai lidar com os filhos em casa. Estamos falando de incertezas econômicas, incertezas com relação à visita, por exemplo, de parentes que moram em outro país, deslocamento, quer dizer, como vai ser a vida, não só durante, mas e depois que esse troço passar, né? Se Deus quiser, não vai dizimar todos nós, então aqueles de nós que ficarem, como vai ser isso? Então, para achar conforto aqui, eu acho que é importante pensar que isso também tem coisas muito positivas. Uma delas é, talvez, sem pretensão de desvendar, talvez concordar, falar, pô, a ausência de um direcionamento, né, de ser dirigido, de ter um horário para chegar para fazer aquela aula na academia, um horário para sair, um banho para tomar, uma reunião para fazer, quer dizer, uma abertura, como talvez é sem precedentes na vida da maioria dos seres humanos, uma abertura né, ausência de estrutura externa, direcionamento externo, talvez tenha trazido um monte de efeitos colaterais também positivos. Né? Um deles talvez seja que a gente ficou então mais disposto a gerar dentro de si alguma energia para fazer alguma coisa. E aí conta com a gente aqui do Show Sedentarismo, sei lá, desde uma indicação de profissional, uma orientação para o exercício, até mesmo para interagir com a gente aqui, dar a tua opinião também sobre esse assunto. Uma provocação também final aqui, né? Muitas coisas, né, quando o jogo muda, quando o jogo da nossa vida individual, coletiva, muda, muitas coisas que nunca aconteceram começam a acontecer. Uma coisa interessante. Pessoas que nunca se olharam na cara começaram a se falar. Outra coisa interessante, eu até ouvi uma cliente minha falar um negócio muito, assim, fiquei muito sensibilizado no atendimento que eu fiz hoje, que não foi nem de personal training, um atendimento mais voltado para a área de coaching. Ela estava muito tocada, porque alguns minutos antes do momento comigo, ela mora muito perto da mãe dela, que é uma senhora idosa, ela estava muito tocada. E eu me toquei, e o tema da nossa conversa não girou só em torno disso, mas principalmente em torno disso. Ela falou, sabe, fui abastecer a casa da minha mãe. Fiz compras, cheguei no prédio dela. Fisicamente eu estava tão perto dela, tive que pôr as compras no elevador e não pude subir, dar um beijo e um abraço nela. Putz! A gente coloca em perspectiva o que é importante. Não todos de nós, e aquilo que é importante para mim pode não ser importante para os outros. Mas eu penso muito naquele casal que está no meio daquela briga terrível, xingando isso, e a briga não se resolve, então, e de repente essa briga é interrompida por um telefonema. Toca o celular de um dos dois. E Deus me livre, mas um deles para um instante a briga para atender o telefone, e a notícia é que o tumor é maligno. É ruim, mas olha como imediatamente aquela briga ficou, né? Então aqui, talvez, é muito ruim ficar confinado, é muito ruim temer por um inimigo que talvez é a Terceira Guerra Mundial, só que agora não é um país contra o outro, pelo menos por enquanto, é todo mundo contra um troço invisível, né? Terceira Guerra Mundial, sim, ninguém gosta, mas de repente a gente está pondo tanta coisa em perspectiva que
Então, com essa provocação, com esse tema bastante filosófico, bastante que nos deixou bastante confortável de dizer que a gente está só assim elaborando hipóteses, né? Imagino o quanto isso pode mudar um pouco o tom do show-sedentarismo aqui, que muitas vezes é um tom mais baseado em ciência, que é um dos grandes pilares nos quais a gente se apoia. Mas com essa provocação, a gente encerra esse episódio, que é o episódio de número 116, e de novo aqui fica uma convocação, fica uma abertura sempre para você que nos ouve, nos assiste. Primeiro um agradecimento, claro, mas fica aqui uma convocação, um pedido, que você não pense duas vezes para fazer contato com a gente não, tá? Quer contribuir, quer criticar, quer descer a lenha. Se for dar uma trollada, que faz uma trollada inteligente, pelo menos, para a gente não ter que bloquear, a gente poder se divertir junto com você que está trollando. Mas, principalmente, se você tem dúvida, pergunta e tal, manda para a gente aqui pelo Instagram, @showsedentarismooficial, se não me engano é isso, né? Showsedentarismo Oficial, aqui pelo canal do Facebook e em todos os outros canais que você puder encontrar a gente, tá? Fica aqui, então, em nome dos meus amigos, em nome do Show Sedentarismo, fica aqui um beijo grande, um abraço forte para todos vocês, até a próxima.